Isso, desculpa eu brincar com os termos, mas talvez seja isso, essa questão do estar cheio da plenitude, o que alguns vão considerar como uma segunda bênção, um batismo. E eu não estou negando que isso, claro que acontece. E talvez até deveria ser uma coisa que nós deveríamos buscar um pouquinho mais, né? Mas dizer que o receber o Espírito Santo não acontece na conversão, aí eu fico em crise, né? Porque aí eu estaria primeiro quebrando a trindade no meio, dizendo metade eu recebi, a outra metade não, e os textos que falam que todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, ou se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo, que são afirmações categóricas, né, taxativas. Então, o receber o Espírito está na conversão, mas pode ter N momentos durante a história de plenitude, né, do estar cheio, que é o que talvez acontece em alguns momentos. Muito bem. Última pergunta. Quem gostaria de fazer? Vou pelo Felipe, que ele fez antes ali. Eu queria saber se nos dias de hoje Deus ainda luta por Israel e Ele ainda está do lado de Israel, porque eu já ouvi pessoas dizendo que Israel hoje é como se fosse uma pessoa que abandonou a fé. Quando a gente olha desde o Antigo Testamento, a gente vê que Israel é o povo, foi o povo da menina dos olhos de Deus. Quando a gente olha a história, o reino de Israel, o reino de Judá, que foram para o cativeiro assírio, para o cativeiro da Babilônia, e depois de tanto tempo, eles se organizam novamente como nação. Dá para dizer que esses dias atrás, né? Se organizaram como nação. Então eu vejo assim, é a menina dos olhos de Deus. Só que em termos espirituais, eles estão na mesma situação que nós. Eles precisam aceitar o Messias, Jesus Cristo, eles ainda estão esperando, e sem isso, eles estão perdidos. Mas é claro que quando a gente olha os textos bíblicos, a gente vê o amor e o cuidado de Deus, eu vejo assim, com esse povo, sem sombra de dúvidas. Sim. Sim. Não, nesse sentido que eu digo que hoje eles estão na mesma situação que nós. Em questões espirituais, eles precisam, né, aceitar a Cristo. Sim, tem um retorno ao judaísmo, tem alguns grupos que têm voltado a essas. Sim. A pergunta talvez foi no sentido, Deus tem ainda alguma coisa para Israel ou não, né? O plano, a aliança que Deus tinha feito com Israel, embora Israel tenha rejeitado, Deus continua sendo fiel. Então as promessas que Deus tem para Israel, Ele vai manter porque Ele continua fiel. Só que quando a gente olha alguns textos, por exemplo, João 1,11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso de outra forma poderia quase ser chamado de uma apostasia, vamos dizer assim. Tem um outro texto que para mim é muito taxativo, muito marcante. Lembra da parábola dos lavradores maus? Onde alguém arrenda uma terra, né, para um grupo de pessoas. Aí, a uma altura, ele manda algumas pessoas lá para pegar a sua parte da colheita. Eles manda várias vezes, né? Então matam uns, espancam outros, faz um escarcéu ali. E no fim ele diz, aí quem vai fazer? Vai mandar o próprio filho, porque quem sabe o filho respeitarão. Aí manda o filho, o que acontece? Matam o filho também. Eu acho que é muito simples a gente associar essa parábola ao que acontece de Deus em relação ao povo de Israel. Deus mandou profeta, mandou outro profeta, foi mandando, e aí no final disse, bom, vou mandar meu filho, quem sabe o filho eles respeitarão, e acaba matando o próprio filho. Só que quando a gente lê a conclusão dessa parábola e a sentença que é dada por Jesus na própria parábola, diz assim, o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros.
Para mim, esse texto aqui é uma sentença muito forte sobre Israel. Não significa que um israelita não tenha mais oportunidade ou não possa se salvar, alguma coisa assim. Mas se o fará, não será em outras bases do que qualquer outra pessoa na humanidade. O que você precisa fazer para ser salvo? Aceitar a graça e a obra do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida mediante a fé. Se um judeu quiser fazer parte da salvação, ele terá que fazê-lo pela graça, mediante a fé, na obra do Senhor Jesus Cristo. Não tem aquela, mas eu sou filho de um israelita, eu sou filho de Abraão. Como é que é o contexto lá nos evangelhos? E daí, até de pedra dá para fazer filho de Abraão se quiser. Isso não significa mais nada, né? Mas não significa que Deus não tenha um cuidado, vamos dizer assim, especial com o seu povo e aquela coisa toda, né? Se olhar, por exemplo, assim, a Marivete falou da questão da reorganização de Israel como nação. Pega um país que foi mandado para o exílio em 587 a.C. e se reorganiza como nação em 1948, 2.500 anos depois, com a mesma língua, com a mesma nacionalidade. Isso você não vê em lugar nenhum. Vai dizer que Deus não está por trás desse negócio. Então eles vão ser salvos? Não tem a ver com salvação, mas tem a ver com o zelo de Deus com o seu povo. Dá uma olhada o que tem ao redor do povo da nação de Israel. Os israelitas têm a principal ponto de convergência de culto dos islâmicos no meio do país deles. Estão toda hora falando de reconstruir templo, não sei, vai mexer naquele lugar para ver o que acontece. Todas as nações árabes, islâmicas, muçulmanas ao redor vão em questão de, né? Como é que aquele povo ainda consegue sobreviver lá? Vai dizer que Deus não está por trás disso. Então, em termos salvíficos, não será senão nas mesmas bases do que qualquer gentil, do que qualquer pessoa de qualquer nacionalidade. Mas Deus tem o seu cuidado específico com isso. Mas como nação, eles, vamos dizer assim, rejeitaram a Deus. Romanos 9 a 11, a analogia da oliveira, dos ramos enxertados, do que foi cortado, é uma leitura assim, bem legal para isso também. Ok? Vinícius. Corroborando isso que foi colocado, né, e uma vertente que dá para nós pensarmos também, é a seguinte: quando Deus criou um povo, ou separou um povo, Ele separou com que propósito? Para que ele fosse abençoado eternamente, ou para que daquele povo nascesse o Messias? Muito bem. Aí Deus formou um povo. Lá em Pedro nós encontramos o texto agora que é referido para nós. Vocês são, o que nós somos? Nação Santa, povo adquirido, né? E nós somos o povo especial. Eu não creria que Deus teria dois povos. Como disse o pastor Clayton, as bênçãos que ele recebe de hoje foi tudo aquilo do passado que veio e tal, né? Mas não tem mais promessa separada para o povo de Israel, de que Deus um dia vai reunir Israel em Jerusalém, e um monte de gente vai se converter, vai assim, Deus pode até fazer isso, né? Mas não é esse o caminho. Hoje o Israel de Deus é esse que está aqui, ó. Esse é o Israel de Deus, né? É isso aí. Nem todo israelita é verdadeiro israelita, Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Talvez uma confusão que surge um pouquinho. O pessoal pega aquela parábola de Mateus 24, quando fala a respeito do fim dos tempos, né? Assim como a figueira, né, coloca seus ramos, a gente sabe que está chegando o verão, assim, né, será a volta do Filho do Homem, né? Então muitas pessoas associam que Israel, até a expressão Israel é o relógio de Deus, né? Então olha para Israel, porque quando Israel, então o Messias estava... Isso é um erro de hermenêutica do tamanho do mundo, porque está dizendo, não é que quando você olha para Israel, está dizendo assim, quando você olha para a figueira e você enxerga o quê? Que está chegando o verão. Assim, quando você olha para esses sinais, quais sinais? Descritos no capítulo todo, quando você vê esses sinais, o Messias está chegando. Ele não está associando a volta de Cristo a Israel, tem nada a ver.
Ele está dizendo que quando a figueira põe os ramos, você enxerga que o verão está vindo. Nessa mesma proporção, quando você vê esses sinais, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos e tudo aquilo que está descrito no capítulo, isso são sinais da vinda do Messias. Então, por uma exegese, por uma hermenêutica capenga, se coloca um peso sobre Israel muito além daquilo que a Bíblia e os textos bíblicos querem colocar. A destruição lá de 70, sim. Muito bem. Pessoal, estamos encerrando este momento. Com certeza eu sei que tem tantas e tantas dúvidas. Conforme eu fui passando aqui, o pessoal foi pedindo mais uma. Só que se abre para uma, abre para dois, se abre para dois, abre para três. Então é melhor não abrir precedente aí para daqui a pouco. Mas tu deixou o outro falar e eu não. Então estamos encerrando. Posso dar uma sugestão para isso? Sim. Em início de todo ano nós abrimos matrículas, né, para quem quer estudar mais, né? Então, na Faculdade Batista Pioneira em Juí, né, quem tem interesse em dar continuidade, assim, a gente tem todo ano matrículas, né, e no próximo ano tem uma nova turma e você pode fazer parte desse grupo para continuar. E aí você tem 4 anos para perguntar, já pensou em 2 horas, já foi, né, legal? Imagina 4 anos, né, com uma turma de professores lá para debater sobre esse assunto, né? Foi a melhor resposta. Foi a melhor resposta. Eu não podia perder a oportunidade, né? Vamos ser sinceros. Sim. Tem também o capacitação ministerial ali, que o pessoal está fazendo. Tem a Camila, tem a Josi, tem o Fernando, Paulo. Deixa eu ver, não, Paulo é outro. Bem, estamos encerrando este momento e com certeza você tem tantas e tantas dúvidas ainda. Então, certamente foi uma gota homeopática aí que você solucionou esta noite. Mas momentos como este, certamente a gente vai fazer tantas e tantas vezes ainda, né? Então, o que eu queria pedir para você é o seguinte: não deixe para daqui a 4, 3, 5 meses, quando a gente fizer um segundo momento como este, você enviar sua pergunta. Já faça a pergunta, envie pelo Face ali e a gente já vai guardando. Conforme a quantidade de perguntas daqui a pouco, a gente pega e vamos começar às 7. Começamos em especial naquele dia 7. A gente ficou aqui 1h e 45 minutos em perguntas e respostas. E o tempo voou, né? Voou o tempo. Então daqui a pouco, numa outra oportunidade, a gente pode começar às 7 horas e ter mais tempo para explanar e tirar essas dúvidas, né? Então, quero agradecer a todos pela participação. Agradecer ao pastor Clayton, prof. Marivete, muito obrigado mesmo por estarem conosco aí, solucionando essas dúvidas. Esse é alguns porquês das minhas dores de cabeça, assim, nas semanas ali. Algumas eu consigo solucionar, outras não consigo responder. Então, algumas é mais fáceis, outras são mais difíceis, mas muito obrigado mesmo, de coração, que eu e todo mundo aqui certamente estamos agradecidos, né, gratos pela vida de vocês, por tudo que estudaram e pela humildade que tem de passar esse conhecimento para nós, né? Muito obrigado mesmo. Queria pedir, encerrando... Vinícius, oi. Eu posso dar uma palavra ainda? Sim. Se dar microfone na mão de pastor e professor ao mesmo tempo é complicado, né? Uma palavra assim bem de coração para vocês. 2 Pedro 2,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acho que isso que vocês fizeram hoje à noite, não por a gente ter vindo, né, essa questão de vamos sentar, vamos conversar, eu quero conhecer mais, eu quero tirar as dúvidas, isso é fantástico, e vocês precisam fazer isso, mas nunca esqueçam desse binômio, graça e conhecimento, conhecimento e graça, sem a outra vai dar problema. Então aquele cara que vira quase um racionalista, porque eu estou discutindo todas as teologias e não sei o que, é vão isso. O outro cara que diz, não, só a graça, eu não quero nem saber desses negócios de teologia, isso só complica. Isso é uma atitude tão complicada quanto. Então, cresçam tanto no conhecimento quanto na graça. E o versículo termina dizendo, a Ele seja a glória agora para sempre, amém. Que tudo aquilo que você conhece, estuda, lê, pergunta, incomoda o Vinícius, diz como é que funciona esse negócio, que isso tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Amém.
um último e único aviso, né? Hoje tem só um aviso, que é um aviso já para amanhã de manhã. Amanhã de manhã o pastor Clayton e a prof. Marivete vão continuar conosco e eles vão falar sobre parábolas. Parábolas. Amanhã, pastor Clayton. Parábolas, o ensino de Jesus por meio das parábolas. Inclusive, tem os livros ali atrás para venda. E não perca essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre este tema, né? E certamente vai ser edificante, você vai sair edificado, pois vai ter aprendido tantas e tantas coisas novas, né? Então, amanhã de manhã vai ser um classão, não vai ser sala individual de IBD, vai ser um classão, todos juntos aqui, tirando dúvidas acerca de parábolas. Então, 9h30, ok? Encerrando, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Queria pedir a um jovem que do seu lugar aí ore, agradeça a Deus por esta noite, agradeça a Deus pela vida do pastor Clayton, pela vida da prof. Marivete, pelo ministério deles, que é de ensino, né? Passar esse conhecimento, tudo aquilo que vocês aprenderam de Deus, passar a outras pessoas, né? Então, um jovem, alguém que sentiu desejo, possa estar orando aí. Uma boa noite a todos. Amanhã continua então, 9h30, a explanação sobre parábolas. Deus abençoe.